Oi, tudo bom? Meu nome é Virgínia Rodrigues e eu sou transplantada desde 2011. Esse vídeo ele vai explicar um pouco do tratamento conservador, que é a etapa pré-diálise, onde a pessoa geralmente descobre que tem doença renal e começa um tratamento. Esse tratamento é feito através de medicação para parar os sintomas que a insuficiência renal causa, através da alimentação, que é para tentar retardar a progressão da doença, e através de exercícios físicos. Geralmente isso é dado pelo nefrologista e há um acompanhamento com ele durante esse período. Isso tudo é para retardar o início do tratamento da hemodiálise ou da diálise. Como a gente vai ver em seguida, eu fiz esse esquema através de slides, que eu vou conseguir explicar melhor todas as etapas desse processo. Obrigada. Antes de falar dos tipos de tratamento para o paciente renal, temos que abordar e dizer que o paciente tem todo o direito de optar qual tratamento quer escolher. O tratamento conservador é a etapa pré-diálise para o paciente crônico, onde a perda de função é irreversível. O tratamento é realizado através de medicação, dieta e exercícios físicos, tentando evitar o início da diálise. Nosso tema de hoje está baseado no estudo Percepções e Conhecimento de Pacientes com Doença Renal Crônica em Tratamento Conservador, de Tatiana Camila Grício, Luciana Kuzumota e Marília de Lima Cândido, que diz que há evidências de que intervenções adequadas e precoces podem retardar a doença. O artigo concluiu que os pacientes em tratamento conservador possuem informações insuficientes a respeito da doença e dos tratamentos. Isso influencia suas decisões e, consequentemente, acelera a progressão da doença. Eu acredito que a falta de informação não é apenas nessa fase. Ela influencia a qualidade de vida do paciente. Temos que lembrar que o índice de pessoas com doença renal e que ainda não sabem é enorme. Um simples teste de creatinina pode confirmar o diagnóstico e quanto mais cedo começar o tratamento, maior a chance de retardar a progressão da doença. Peça ao seu médico o exame de creatinina no próximo check-up. Bom, voltando ao estudo, a doença renal crônica é uma síndrome irreversível e progressiva das funções do rim. Os rins tornam-se incapazes de manter o equilíbrio metabólico e hidroeletrolítico, resultando em uremia. Vamos dar uma pausa para entender. Hidroeletrolítico é o controle de saída e de entrada de líquidos no corpo. E uremia é a elevação da ureia no sangue. A ureia é o resultado da ingestão de proteínas, que vem das carnes e de algumas leguminosas, como feijão, ervilha, entre outras. A função renal é medida pela taxa de filtração glomerular, TFG. Conforme essa taxa, pode-se determinar os estágios. Estágio 0, risco aumentado e taxa maior ou igual a 90 ml. Estágio 1, lesão renal e taxa normal ou aumentada maior ou igual a 90 ml. Estágio 2, lesão renal discreta, ligeira diminuição da taxa entre 60 e 89 ml. Estágio 3, diminuição moderada da taxa, 30 a 59 ml. Estágio 4, diminuição grave da taxa, entre 15 e 29 ml. Estágio 5, é caracterizado pela doença renal crônica terminal, com a taxa menor que 15 ml. Essa diminuição leva à uremia, causando fraqueza, fadiga, confusão mental, cefaleia, que é dor de cabeça, pruído, edema, que é inchaço, hálito de amônia, náusea, vômito, anorexia, constipação, diarreia, anemia, infertilidade, câimbras musculares e osteodistrofia renal, que é a alteração na estrutura dos ossos, entre outros. No início da doença, com a adaptação do organismo, não há sintomas. É onde se encontra o perigo.
Como não tem sintoma, a pessoa não sabe que está doente. Em fases mais avançadas, os sintomas são fortes e persistentes. Dentre as causas da doença renal crônica estão as doenças renais primárias, que são as glomerulonefrites, pielonefrites e doenças obstrutivas. Doenças sistêmicas, que são a hipertensão arterial grave, diabetes mellitus, doenças autoimunes, gota complicada, amiloidose e mieloma múltiplo. Doenças hereditárias, que são rins policísticos, síndrome de Alport e cistinose. E a malformação congênita, que são agenesia renal, hipoplasia renal bilateral e válvula de uretra posterior. Em questão de cuidado com a saúde, deve-se ter muita atenção na diabetes e na pressão alta. Elas podem levar à doença renal. Dependendo do estágio da doença, a pessoa pode iniciar o tratamento conservador, que será feito através de medicação, restrições dietéticas, que é a alimentação, restrições na ingestão de líquidos e exercício físico. Os medicamentos têm a função de tratar os sintomas já instalados com a doença, como anemia e pressão alta, e corrigir os distúrbios metabólicos e urêmicos. Se o tratamento conservador já não for suficiente, a opção é diálise ou hemodiálise. Tratarei da diferença em vídeos posteriores. Outra opção seria o transplante. A incidência de novos pacientes em tratamento dialítico é preocupante, cresce cerca de 8% ao ano. Com um diagnóstico precoce, a possibilidade de iniciação no tratamento conservador o mais cedo possível proporciona uma melhor qualidade de vida, a possibilidade de uma consciência maior sobre a doença e, com isso, um acompanhamento adequado e condições de escolha mais sábias. Quanto mais cedo o início do tratamento conservador, maior a possibilidade de retardar o progresso da doença, dando mais tempo e qualidade de vida ao paciente. O fator psicológico é de grande importância para o quadro do paciente. Tomando as atitudes corretas no devido tempo, a pessoa tem melhor condições de entender e aceitar o que está acontecendo com ela.